vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos tratando sobre o Espírito Santo. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, para reforçarmos um pouco aqui o princípio desse capítulo. Nós estamos tratando agora, já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sua obra, ação no Antigo e no Novo Testamento, um momento que pela Bíblia nos é revelado quando recebemos o Espírito Santo. Falamos do que significa viver no Espírito Santo, como se encher do Espírito Santo, e aí começamos a tratar sobre os dons carismáticos, né? Principalmente por conta da prática dos nossos dias, na verdade já de alguns anos, alguns séculos, né? Mas no Brasil, de um modo geral, de uns 100 anos para cá, dos chamados dons carismáticos, né? Ou do ressurgimento dos dons carismáticos, que são revelação, cura, milagres, sinais, e principalmente a manifestação que entendemos de dons de línguas, ou como agora, de uns anos para cá, é chamado de línguas estranhas. Não é assim? As línguas estranhas. Então nós começamos a tratar sobre isso. Vimos que isso é uma característica do pentecostalismo, né, que tenta reproduzir a experiência ocorrida aqui em Atos 2. E aí começamos estudando Marcos 16 e vimos que aqueles sinais prometidos em Marcos 16 são para nós hoje? Não. Foram para os 11, para os apóstolos e depois por Paulo, e isso como credencial de apostolado para confirmar a palavra que estava sendo pregada. 2 Coríntios 12:12 nos afirma isso, Hebreus 2:4 nos afirma isso, né? E o próprio Marcos 16, verso 20, nos confirma que o objetivo dos sinais eram esse. Se fosse para todo mundo, deixaria de ser credencial de apóstolo, então aí todo mundo seria apóstolo, e perderia o propósito do ensinamento que o próprio texto trouxe. Já começamos a mencionar algo sobre Atos 2 e Atos 8 na semana passada, mas vamos focar um pouquinho mais aqui em Atos capítulo 2. Para grande parte das igrejas evangélicas, o texto de Atos 2 é o mais usado como base para a crença e a prática de dons de línguas, como é visto hoje. Eles afirmam que o batismo com o Espírito Santo, alguns afirmam ser o batismo com fogo, mencionado por João Batista, e erram, pois naquele contexto o fogo é sinônimo de julgamento e condenação. É uma experiência sempre pós-conversão, evidenciada pelo falar em línguas e o resultado de uma busca sincera pelo crente. Então nós vamos tentar trabalhar aí com alguns desses princípios para ver se isso de fato é verdade ou não, se devemos crer dessa forma ou não. Tudo bem? Para iniciarmos propriamente, vamos fazer mais uma oração, irmãos? Eu convido você a curvar sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Deus de amor, nós te damos graças porque podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra, no sentido de entender, ó Deus, como foi dito agora na devocional, os mistérios que o Senhor nos revelou. E não sermos guiados pelo nosso próprio raciocínio ou pelas nossas experiências, mas sim, ó Deus, por aquilo que o Senhor revela na Tua Palavra. Nos abençoe nesta manhã, fale ao nosso coração, tire as nossas dúvidas e nos conduza a uma prática de fidelidade na doutrina que o Senhor mesmo nos deu. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Atos capítulo 2, vamos fazer a leitura inicial aqui. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós sabemos aqui que é a festa de Shavuot, né? Uma das festas cerimoniais que Deus estabeleceu ao seu povo, recebe o nome de Pentecostes porque vinha 50 dias depois da festa das primícias, então Penta, né? Refere-se a 5, então os Pentecostes aponta para 50 dias depois dessa festa. Mas essa festa sempre foi celebrada, era chamada festa
da manifestação de Deus quando trouxe a palavra dele para o seu povo. Está lá registrado em Êxodo, quando Deus convoca o povo para estar diante do monte, ninguém podia subir, tocar no monte, e aí há manifestações de fogo, de trovões, relâmpagos. Moisés então recebe a palavra do Senhor e depois passa ao povo. É dessa festa que está tratando aqui, a festa de Pentecostes. Era uma festa de peregrinação, ou seja, todos os judeus espalhados pelo mundo inteiro tinham a obrigação de vir até Jerusalém, onde estava o templo, para celebrar a festa de Pentecostes. E é nesse o contexto que eles estão vivendo. A festa de Pentecostes não começa em Atos 2. A festa de Pentecostes começa lá em Moisés com a lei cerimonial. Tá bom? Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Presta atenção para essa expressão agora do verso 2. O que diz aí? De repente. O que é algo de repente, meu Deus do céu? Algo inesperado. O pastor estava dando aula lá, de repente ele caiu. Hã? Você estava esperando eu cair? Não, foi algo inesperado. Tá certo? Esse indicativo aqui, nós vamos ver depois, já confronta duramente a posição pentecostal, que diz que o recebimento do Espírito Santo é uma experiência pós-conversão e fruto de uma busca sincera. Isso está na confissão de fé pentecostal. Você vai receber o dom ou o batismo do Espírito Santo pós-conversão, depois que você começa a buscar. Tudo bem? Então, por isso que eles marcam, próxima sexta-feira, 20h, venha receber o Espírito Santo. É mais ou menos isso. Hoje em dia, eles pararam um pouco com essa prática, mas na década de 90, em especial, era muito comum você ver, inclusive, faixas na frente das igrejas. Sexta-feira que vem, venha receber o Espírito Santo. Como se fosse algo, né, que você pudesse marcar, agendar, e aí, então, naquele culto você viria só para receber o Espírito Santo. Se você não quer receber o Espírito Santo, você não vem. Mas se você quiser, então você vem naquele dia. Mas todos os textos que nós vamos ver sobre a manifestação do Espírito Santo com dons específicos é sempre de repente. É sempre uma ação inesperada e uma ação de Deus. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não diz nem que eles estavam orando. Porque em outros momentos você vai ver que eles estavam reunidos orando. E quando estavam reunidos orando, Lucas faz questão de dizer que eles estavam orando. O que eles estavam fazendo lá, pastor? Jesus havia dito para eles ficarem reunidos em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. Jesus ressuscitou no dia das primícias, ficou 40 dias aparecendo para os discípulos. Paulo vai registrar isso lá em 1 Coríntios 15. Apareceu primeiro para Cefas, depois apareceu para Tiago, depois apareceu para mais de 500 pessoas numa única vez. Né? Então, 40 dias. E durante esses 40 dias, foi num churrasquinho lá com os apóstolos, comeu um peixe assado, um pãozinho assado. Estava lá, aparecendo e dando instruções. Até que a última instrução dele foi, permaneçam em Jerusalém, que não depois de muitos dias recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, o que ele estava fazendo? Obedecendo. Estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa de que o Espírito Santo viria. Estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Veja que não era de fogo, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e como característica disso, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia
que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, esse habitando é a ideia de estar ali, não residentes, mas estando ali por conta da festa. Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, eram outras línguas, mas línguas conhecidas, línguas que os falantes identificavam como sendo a sua língua materna. Tudo bem? O que mais? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Todos esses aí que estão falando? Ou seja, esse povo aí não é lá da Galileia, esse povo mal sabe falar o hebraico. O que esse povo está falando, cada um num idioma diferente? Essa é a perplexidade. E aí ele diz: somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo. Prosélitos é isso. Prosélitos é os convertidos ao judaísmo. Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Então, tendo esses detalhes, irmãos, vamos caminhar aqui um pouquinho, né? Nesse primeiro slide aí, nós colocamos que a maioria das igrejas evangélicas que ressuscitaram o dom carismático, declaram que isso é fruto, então, de uma experiência pós-conversão e resultado de uma busca. Tanto é que você vai nas igrejas pentecostais, os ensinamentos é sempre isso: você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar e tal. E aí se vai numa reunião que ele diz que vai dar o Espírito Santo, ele te chama lá na frente, lá, mete a mãozona na sua cabeça lá e fica orando na sua orelha. E aí fala para você assim: vai dando glória, glória, parece uma galinha engasgada. Vai dando glória, glória. E aí uma hora o trem vem e desce, como se fosse um centro espírita. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é uma ladainha miserável que faz um desfavor terrível para o Evangelho. As pessoas que têm um pouquinho de tutano, olham para isso e falam assim: não é possível. Porque isso se vê no islamismo, isso se vê dentro da mesa branca, isso se vê no candomblé, isso se vê na igreja carismática católica, isso se vê entre os ortodoxos. É uma manifestação puramente humana que está em todas as religiões. O orar em línguas da forma que o pessoal ora aí nas ditas igrejas evangélicas, que são pentecostais, são características que você vê em qualquer outra religião, porque isso não vem de Deus, irmãos. É simples assim. Eles buscam uma situação que a Bíblia diz que acontece por ação do Espírito Santo. Observe aí no final do verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo cada um buscava. É isso que está escrito aí? Não, é lógico que não. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É uma ação única, exclusiva do próprio Deus. De repente, eles não estavam esperando. Veio do céu, não veio do microfone. Receba o Espírito. O cara cuspindo lá em todo mundo. Não existe isso. Isso é ladainha, irmãos. Os irmãos pentecostais que creem nisso ficam doidos comigo que eu falo isso. Falam: esse homem nem tem o Espírito Santo. Onde já se viu ele falar um negócio dele? Isso é a blasfêmia com o Espírito Santo. Blasfêmia com o Espírito Santo é dizer que essa ladainha vem dele. E isso é blasfêmia com o Espírito Santo. É colocar no Espírito Santo uma obra que é feita por homens.
se não é feita pelo capeta. Porque homens cheios de vaidades e de orgulhos que querem, na verdade, chamar a atenção e a glória para si, ao invés de se dobrarem em reverência, em submissão àquilo que a palavra de Deus ensina. Essa é a grande questão. Eles vão dizer que esses batismo é batismo com fogo. Já ouviram falar isso em algum lugar? Não, eu fui batizada com fogo. Porque eles usam a expressão que apareceu distribuída entre línguas como de fogo. Só que é só um simbolismo que Lucas apresenta. A ideia é um negócio tão maravilhoso que Lucas não tinha como descrever, explicar. Ele falou, gente, é um negócio... Era como um vento, um som como um vento, mas não era vento. É uns negócios caindo, parecia uma língua caindo, como fogo, mas eu não sei também dizer o jeito que era. Porque nunca tinha acontecido nada semelhante. Mas ele, baseado que foi como fogo, eles falam, não, eu fui batizado com fogo. Igreja presbiteriana, igreja fria, sorveterianos, não tem batismo com fogo. Nós queremos batismo com fogo. Só que vamos ver o que é o batismo com fogo? Dá uma pausa aqui em Atos 2. Vai lá comigo. Vamos ver aqui. Mateus. Vamos ver se Mateus nos ajuda aqui. Mateus capítulo 3. Eles pegam isoladamente o verso 11. Mateus capítulo 3, verso 11 diz assim, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento. Guarda isso aqui, batismo de João Batista é para arrependimento e remissão de pecados. Não tem nada a ver com o batismo que Jesus instituiu, hein? Nós vamos ver isso mais para frente. Então João diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, referindo-se a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o cara fala assim, é esse aqui que eu quero. É o Espírito do batismo com fogo. É esse. Só que vamos entender o contexto de fogo aqui? Observe o verso anterior e depois nós vamos ver o verso posterior. Verso 10. Ainda é João Batista falando. Vou ler a partir do 8, ó. Produzir, pois, frutos dignos do quê? Arrependimento. O batismo dele era para isso, para as pessoas se arrepender e ter os pecados remidos. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, para de se envaidecer, porque você é judeu. O judeu também precisa de arrependimento. Para de dizer, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. Isso não vale nada. Você é tão pecador como qualquer um outro. Paulo vai deixar isso claro lá em Romanos, quando diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção entre judeu e gentil. Todos. Não é porque você foi do povo escolhido de Israel que você é mais santo. Todos precisam demonstrar arrependimento. É disso que ele está falando. Aí o verso 10, que é o nosso, ele diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. O machado é o quê, irmãos? É um instrumento de cura da árvore. Você pega lá um machado, a mulher pergunta, o que você vai fazer? Eu vou curar a árvore. É isso? Não, você vai cortar, você vai derribar, você vai destruir. Hã? Se ela falar assim, vem cá cortar o cabelo e pega o machado. Hã? Machado é instrumento de destruição. Tudo bem? Então, o machado está na onde? A raiz das árvores. Ou seja, já está para arrancar fora, para cortar.
toda árvore que não produz bom fruto é cortada. E o que se faz com ela? Fogo aqui é bênção? Fogo aqui é o quê? Condenação. Se você não se arrepender, o machado já está na raiz. Deus vai, se você não se arrepender, um fruto de arrependimento verdadeiro, Deus vai, cortar e vai batizar no fogo. É isso? Não, vai te queimar no fogo. Veja lá, e lançada ao fogo. Então, fogo aqui para João é sinônimo de condenação, de destruição. Ele não está preocupado com árvore, ele está preocupado com gente. E se você não se arrepender, Deus vai te cortar e lançar no fogo. Fogo aqui é condenação. Aí vem o verso 11, que nós lemos, que João vai dizer assim, não sou eu que estou condenando vocês, hein? Eu batizo com água para lavar os pecados de vocês. Quem está condenando é aquele que vem depois de mim. Ele vai te batizar de duas formas. Ou ele te batiza com o Espírito, ou ele te batiza com fogo. Porque até então fogo aqui é condenação. Vamos ver se isso confirma? Verso 12. Continuação. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, isso é bênção, mas queimará a palha em fogo que não se apaga, em fogo inextinguível. Esse queimar a palha em fogo inextinguível é bênção? Não, é condenação. Então falar de receber batismo de fogo significa que você está recebendo um batismo de condenação. Aí os caras falam, eu fui batizado com fogo. Então, bem-vindo. Porque agora você já foi, então, carimbado para o inferno. Porque batismo com fogo é sinônimo de condenação. O machado corta a árvore que é lançada no fogo. Jesus vem, separa o trigo, leva para o celeiro, isso é bênção, pega a palha que não presta para nada e queima num fogo inextinguível. Então, se alguém propôs, você quer receber o batismo de fogo? Você fala, tô fora. Porque batismo de fogo é condenação. Agora, mas lá o batismo do Espírito Santo era como fogo. É só a descrição do evento que Lucas recebeu. Eu pergunto, gente, como que aconteceu isso? Aí o pessoal falou, gente, foi assim, e Lucas registrou. Ele não tinha como nem saber, porque Lucas não estava lá. Ele só registrou daquilo que ele ouviu, porque o livro de Atos é um livro histórico. Ele está registrando o que aconteceu num determinado momento, determinado lugar da história. Não é um livro profético, que significa que Atos 2 tem que ser repetido de tempos em tempos. Não, Atos 2 foi o cumprimento da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio e pronto, e acabou. Não é um evento que tem que ser repetido. É um evento que já aconteceu na história. O Espírito Santo já veio, e por isso todo aquele que crê no momento da sua conversão já é, segundo Paulo, selado. Recebe o Espírito Santo. E pronto, acabou. Esse é o padrão. Não posso confundir batismo do Espírito Santo com batismo de fogo. Porque batismo de fogo é condenação. Tudo bem? Vamos voltar lá para Atos. Perguntas, irmão. Se tiver pergunta, pode fazer. Quando nós olhamos aí para Atos 2, como eu já citei, nós devemos lembrar que se trata de uma narrativa histórica. Já falei isso aqui em outros momentos, as pessoas pegam o livro de Atos como se fosse um livro profético. Não é.
entender sobre o gênero literário dos livros faz toda a diferença no entendimento e na aplicação. Me permita aqui fazer aquele exercício que eu já fiz com você, mas talvez para os novos aí seja importante. Atos 16. Atos 16, verso 31, vai dizer assim. Vou ler o 30. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí você vai lá na 1099, compra um quadrinho com Atos 16, 31, lá escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem igreja que escreve isso, inclusive, na parede. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Como se fosse uma promessa para todos. Não é. Porque é um registro histórico de um episódio dos apóstolos, né, com o carcereiro, e que foi, inclusive, cumprido na vida dos carcereiros, nós já vamos ver daqui a pouco. Se fosse uma promessa para todas as pessoas, seu filho precisaria crer em Jesus? Sua filha? Sei lá eu, quem mais? Seu marido? Não. Se fosse uma promessa para nós, eu criei em Jesus e a promessa é: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Pastor, o Juninho se envolveu com drogas, pastor. Virou traficante. Braço direito do Fernandinho. Margem do Rio. Para não falar o nome aqui, senão leva o processo. Né? Braço direito do Fer. Morreu lá na mão da tropa de elite. Capitão Nascimento foi lá, acabou com ele. Mas eu quero que o senhor vá lá fazer o velório dele, porque eu criei. E a Bíblia diz que se eu cresce, eu e a minha casa seríamos salvos. Então o Juninho, traficante, braço direito do Fer, segundo a mãe dele, porque ela creu, foi? Foi? Lógico que não foi. A salvação é individual. Tudo bem? Então, essa promessa não é uma promessa para todas as pessoas. A igreja não devia colocar lá na parede: crer no Senhor Jesus, induzindo as pessoas a crerem que pela fé dela, toda a família será salva. Não, meu amigo, todo e cada um tem que ser confrontado com o Evangelho e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador e passar pelo novo nascimento, pela conversão. Os nossos filhos têm o privilégio de nascer dentro do contexto da igreja. Mas se eles não passarem pelo novo nascimento, não é porque eles nasceram na igreja que eles serão salvos. Filho de crente não é crente, necessariamente. Como diz o ditado: filho de peixe, peixinho é. Tem um pastor aí antigo que falava: filho de crente, cretino é. Porque se ele não se converte, ele vai para o inferno mesmo estando na igreja. A salvação é individual. Ah, mas aqui diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse é um registro histórico de uma promessa que os apóstolos deram para o carcereiro. Veja o que acontece na vida desse cara. Então respondeu aí, né, Paulo e Silas, que tinham sido açoitados, aquela coisa toda: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a quem mais? Eles deram a promessa porque sabiam que Deus ia fazer a obra. É um momento ainda de transição. O apóstolo Paulo, né, provavelmente recebeu essa revelação de que a família do carcereiro era eleita e seria alcançada.
Por isso eles dão a promessa. Não, crê que você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que eles pegaram e falaram assim, ó, pega essa promessa e vamos embora. Não, não. Reúne lá a sua casa lá, todos os seus. Nós vamos pregar o que para eles? O Evangelho, pregou a palavra. Verso 32. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Aí veja o 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele, ou seja, o carcereiro, batizado, e quem mais? E todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, veja que ele está repetindo esse aqui, todos os seus, pregaram para o carcereiro todos os seus, batizaram o carcereiro e todos os seus. E agora estão lá se manifestando com alegria todos os seus. Por terem o quê? Qual que é a última frase aí do 34? Por terem crido em Deus. Então você tem aqui o registro histórico de uma promessa que foi dada ao carcereiro e que foi aplicada na família do carcereiro. Eu posso pegar esse versículo e falar que é para mim? Não pode. Porque é um livro histórico, não é um livro profético. Se o Senhor Jesus tivesse dado essa promessa durante o ministério terreno, ele estava feito. Porque se você creu, então a ralé inteira da sua família você salva também. Até o Juninho, traficante. Todo mundo. Mauro. Sim. Ouve o evangelho, crê, já não tem como. O meio estabelecido. Deus respondeu não para essa mãe. Simples assim. Se ora, Deus pode falar sim ou não. Porque qual que é o meio que Deus estabeleceu para a salvação? O ouvir da palavra e nele crer. Se o Juninho nunca creu, dentro da posição que você deu aí, não é a oração da mãe que vai fazer o Juninho se converter. Ele tem que ouvir e crer. Esse é o meio que Deus estabeleceu. Né? Se ele nunca ouviu, se ele nunca creu, ou se até mesmo ouviu, mas rejeitou, e continuou uma vida totalmente de impiedade, perversidade, e morreu nessa vida de impiedade e perversidade, não, mas para ele mudar, ele tem que... Não, vou mudar o exemplo. Eu sou Dona Maria, presidente do círculo de oração, mulher crente, fervorosa, que tem um filho bom, trabalhador, sai às 6 da manhã, chega às 6 da tarde, não vai em boteco, é um menino de ouro, só que não quer saber de Deus. É bom, menino bom, gente boa, mais correto do que muito crente, só que não quer saber de Deus. E a Dona Maria lá, e ora por esse menino. Gente, meu Deus, ele é bom demais. Tinha que ir para o céu de caixão e tudo, de tão bom que ele é. Aí esse menino morre. Um acidente de trabalho lá, uma fatalidade. Morreu. Aí agora, se ele não creu, pode ter uma vida boa, uma vida digna, honesta, cheia de moral, de ética. Tarará. Mas a salvação é para aqueles que creem. E é individual. Não é porque a mãe é presidente do círculo de oração que o filho vai ser salvo, mesmo se ele só vai ser salvo se ele crer. É uma experiência individual. Carlão. Sim, você tem o caso de Isaac, né? Teve 2 filhos gêmeos. Antes você pode pensar em Abraão, né? Ismael, que era o filho da empregada, e depois Isaac.
Deus faz uma distinção entre eles. Depois, Isaac é gêmeo. Você tem Esaú e Jacó. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, gerado junto, nascido. E Deus fala, um é salvo, o outro não. Né? Então, é individual. Aí Isaac fala, mas Senhor, eu sou um patriarca. Sempre fui crente. Por que o meu filho também não vai? Soberania de Deus. As pessoas muitas vezes não entendem isso, não concordam com isso, porque elas querem serem maiores do que Deus. Como que Deus pode fazer? Isso é um miserável, olha para si. Se Deus não agisse na sua vida, você seria tão pior quanto qualquer outro. E o caso lá de Esaú e Jacó é interessante, porque quando você olha para a vida de Esaú e olha para a vida de Jacó, Esaú era um menino bom. Honrava o pai, a mãe, trabalhador. O outro ficava jogando videogame dentro da tenda. A Bíblia diz isso. Ficava lá, sem fazer nada. Não sabia fazer nem uma comida direita. Fez lá um emplasto lá para vender para o irmão, que o irmão, coitado, estava na miséria. Aproveitou da miséria do irmão para roubar a primogenitura. Tanto é que o nome já era usurpador. Jacó é isso, usurpador. Mas para ficar claro que não depende de quem quer, de quem corre, e não é pelas obras de ninguém, Deus escolheu justamente o tranqueira. E fez dele o pai da nação de Israel. É dele que saem as 12 tribos de Israel. Olha que coisa doida. Por isso que Paulo vai dizer que Deus, o chamado de Deus é algo louco para o mundo. O mundo não entende. Mesma coisa. É um negócio que você não explica. Porque quando a gente usa o óculos do mérito, a gente, mas o fulano merece, o Beltrano não merece. Nossa, Esaú merecia tanto ser salvo, Jacó, tranqueira, não. Mas não é os óculos do mérito, é a graça. E por isso que a salvação é pela graça. E se a graça deixa de ser graça, você não tem mais salvação pela vontade de Deus, aí vai ser por mérito. Aí o homem, na sua justiça decaída, ela não entende essa graça. Mas como que Deus vai salvar Jacó? Graça. Como que Deus vai salvar o Everton? Provavelmente meus amigos de mocidade falam assim, não é possível. O Everton, não acredito. É graça. É graça, irmãos. Então, não é uma promessa para toda a família. É individual. Tudo bem? Então, voltemos aqui para Atos 2. Então, como eu disse, é importante aí para relembrarmos que as passagens contidas no livro de Atos apresentam princípios a serem seguidos. Porém, suas histórias não são normativas, não são normas a serem repetidas. Não serve de norma para que aconteça o mesmo conosco. O Espírito Santo estava reunido, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso conosco. Nós estamos reunidos, o Espírito já fez, isso já aconteceu na história. Hoje o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida no momento que você ouve o Evangelho da salvação, crê nele, e aí a Bíblia diz que o Espírito vem e te sela. Ele vem sobre a sua vida. Ou como Atos 19, Paulo vai perguntar, recebestes porventura o Espírito Santo no momento que você creu? Os caras falam, não. E aí ele descobre que os caras nem crente eram. Porque o padrão é receber o Espírito Santo no momento que eu creio. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Em segundo lugar, vamos lembrar aí o texto, né? Como eu já te disse, Jesus havia ressuscitado, estado com os discípulos 40 dias, está lá em Atos 1:3. Isso significa que os discípulos ficaram praticamente 9 dias aguardando em Jerusalém a promessa de Jesus. Nesse meio tempo oraram, permaneceram juntos, resolveram eleger Matias para ocupar o lugar de Judas no colégio apostólico. E aí, então, começa o capítulo 2, datando o evento como sendo o dia de Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias, ou aqui eu pus sábado da Páscoa, mas na verdade é primícias. A Bíblia diz então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam orando? Não. Estavam assentados.
E essa terminologia é importante. Volta aqui para Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, verso 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Por que esse termo assentado é importante? Porque significa que eles não estavam orando. Porque dentro do padrão judaico, eles têm o costume de orar ou em pé, com as mãos erguidas, põe lá cobre a cabeça lá e tal, ou em alguns casos, depois do ensino de Jesus, com a cabeça e as mãos abaixadas. Mas, geralmente, tradicionalmente, eles oravam em pé. Depois, com a questão do avanço do cristianismo, você tem algumas práticas que demonstram mais submissão. E aí você tem, por exemplo, Paulo falando que se colocava de joelhos por causa de uma causa, mas geralmente era a oração que se faz em reservado. Então, você está lá na sua casa, você vai no seu quarto, aí você se ajoelha, você se prostra diante de Deus e vai orar para Ele. Geralmente era uma prática, então, que se fazia no culto particular, no culto pessoal. No culto público, geralmente as orações eram sempre em pé. Tá? Depois, é lógico, vai mudando a igreja e tal. Por quê? Porque a perspectiva da vida de oração, irmãos, é um negócio intrínseco. Não é para os outros verem. É você e Deus. E hoje essa prática, inclusive na igreja, de forçar o orar de joelhos, não sendo algo sincero, algo ajoelhemos todos. Na verdade, fica um trem muito mais mecânico e é uma falsa piedade miserável, porque o cara já ajoelha e fala assim, meu Deus, vai dormir minha perna. Miserável desse pastor que inventou esse trem de ajoelhar. E na igreja de crente não tem nem joelho flexório. Nós vamos pôr nesse chão aqui, eu estou de calça branca. Ou seja, quebrou toda a espiritualidade do negócio. Quebrou. Isso tem que ser algo extremamente sincero e natural, irmãos. E às vezes tem irmão que o cara chega atrasado no culto, miserável, é infiel até no horário. Aí ele vem. Que aí ninguém senta na frente, na igreja do evangelho tem isso, todo mundo senta pro fundo. Aí não tem lugar no fundo, aí ele vem e senta na frente. E chega atrasado, 15 minutos, chega aqui na frente, aí olha pro pastor, o culto já está andando, já no terceiro hino, aí ele vem e ajoelha. Fica 20 minutos ajoelhado para mostrar que é piedoso. Isso não tem valor nenhum. Mesmo porque o culto, se você chegou atrasado, aconteceu alguma situação, chegou atrasado, tudo bem. Mas você vai começar do culto, da onde ele está sendo dirigido, para frente. Imagine o cara chega atrasado, depois do primeiro hino, ele pergunta, qual foi o hino que cantou? O 12. Aí ele abre lá e começa a cantar sozinho, o 12, e os outros estão orando. Não. Você segue o andamento da ordem litúrgica do culto. Isso é piedade. Pastor, furou o pneu, atrasou. Chegou alguém em casa, me atrasou. Não tem problema, chegou atrasado? Não. Mas chega atrasado e segue o culto. Não, vem ajoelho aqui na frente para mostrar para todo mundo que é crente. Piedade zero, porque se fosse verdadeiro crente, chegar no horário. Porque sabe o horário que tem para chegar. Então, eles oravam em pé. Exemplo disso, você tem Lucas 18, que inclusive Jesus condena aqui. Vai lá para Lucas 18, por favor. Falando dos fariseus, né? Lucas 18, verso 11. O fariseu, miserável fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Oh Deus, gratidão, porque eu não sou igual esse cara que está aqui. Aí verso 13, o publicano, estando veja, os dois estavam em pé, porque o modo natural de orar
publicamente era em pé. Só que mesmo estando da postura correta, que era em pé, o publicano orava de si para si, porque não era sincero, era só para os outros, só para se aparecer. Enquanto o publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Por quê? O costume do judeu era assim, orar em pé, olhando para o céu. O publicano em pé, mas cabeça baixa, batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Mostrando que ele estava orando de forma sincera e verdadeira. A diferença aqui, o contraste e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ambos estavam orando em pé. Era o padrão. Veja, vai lá para Mateus. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam assentados quando o Espírito Santo veio, mostra que eles não estavam nem orando, eles não estavam buscando a Deus, só estavam lá esperando. Né? Dando dedão, lá, esperando. De repente, pum, veio o Espírito Santo sobre ele. Veja aí o que diz Mateus capítulo 6, verso 5. Jesus falando aqui da oração reservada, tá? A diferença lá. Então diz, ó, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Com que objetivo? Para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles queriam ser vistos, já foram vistos, é só isso que eles ganharam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, então ele está falando aqui não do culto público, ele está falando da sua vida devocional. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque pressupõe que pelo muito falar serão ouvidos, e não vos assemelheis, pois a eles, pois Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Veja que Jesus não muda a posição para você orar quando entra no quarto. Se tivesse tido algum problema com o fato de orar em pé, ele teria falado, entra no teu quarto, fecha a porta e se prostre. Não, ele não fala, ore, porque o padrão de orar era em pé. A diferença é que os fariseus, os hipócritas, oravam em pé para se aparecer. E o indicativo é que, olha. Então, quando lá em Atos 2, voltando para lá, diz que eles estavam assentados, é um registro histórico de que eles não estavam orando. Porque como eles estavam reunidos, então qualquer oração ali seria uma oração pública. E se fosse uma oração pública, o padrão do judeu era orar em pé. Então, o Espírito Santo desceu porque os apóstolos estavam lá buscando, orando, clamando para que o Espírito Santo viesse. Não. Eles estavam simplesmente esperando, reunidos ali. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, essa expressão dando a ideia de algo inesperado, súbito, realçando que eles não estavam clamando ou pedindo pelo Espírito Santo. Outro termo importante em Atos 2 é o que está aí no início do verso 2, né? De repente veio do quê? Veio do céu. Veio do céu com um som. Não foi do microfone do pastor, nem do rodar do paletó. Veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, essa expressão ou termo veio do céu aponta para o fato que vem diretamente de Deus. Para que fique claro que não veio de um assopro, de um pastor qualquer, um som como de vento. Não era vento, como também as línguas derramadas não eram de fogo, mas sim como de fogo. Indica que foi algo maravilhoso, uma experiência, esse batismo com o Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, línguas conhecidas, idiomas que dos que estavam em Jerusalém naquela ocasião, provavelmente pela festa de Pentecostes. Então eles ouviam os apóstolos falar nas línguas. Teve uma época que o pessoal
mudava até o dom. Falava que é dom de ouvido. Não é dom de línguas, é dom de ouvido. Então eu fico aqui. Ô, xiribili, canta, canta, lavasteriana, xiribi, canta, canta. E aí você ouve no idioma seu. Então não é dom de língua, é dom de ouvido. Você que escuta. Eu falava aqui uma língua estranha. E você entendia. Se você é japonês, o meu xiribili canta, você entendia o japonês. Se você é alemão, você entendia no alemão. Se você é italiano, você entendia no italiano. E assim sucessivamente. Não é isso. Cada um falava num idioma específico. Usar a expressão línguas estranhas é simplesmente apontar um idioma diferente. É estranho para mim, eu não conheço. Se você começar a falar em alemão para mim é estranho, né? E eu acho que para a maioria das pessoas, até para o alemão mesmo, que estuda linguística, fala, nossa, o alemão é estranho, né? Tem até uma piadinha, né? Isso que a família da minha mãe é alemã, mas é uma piadinha, né? Que você pega lá, borboleta, né? Em inglês, butterfly. Em francês, papillon. Aí alemão, um trem assim, totalmente ríspido. Né? Então, isso para nós é estranho. Se o cara começar a falar alemão aqui, é estranho. Não é verdade? Quer ver um exemplo? Marca aqui Atos 2. Vai lá comigo para o livro dos Salmos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que Salmos 113 ou 114? Espera aí. 114. Um salmo de ação de graças. Inclusive, nós estamos justamente nesse momento, né, na nossa sequência devocional. Não sei se você acompanha ou não, mas essa semana, acho que o próximo vai ser esse aqui, o Salmo 114. Diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de... Olha aí, língua estranha. Aqui é traduzido dessa forma, mas refere-se ao idioma egípcio. É estranho para a casa de Jacó. É estranho para o povo de Israel, porque eles falavam hebraico ou aramaico. Os egípcios tinham a língua deles. Para o judeu, para o povo de Israel, essa língua era língua. Agora significava que é uma língua que ninguém conhece? Não, era estranha para o judeu. Então, em vários momentos na Bíblia, você vai ver que quando se refere a um idioma de uma outra nação, de um outro povo, que não é conhecido pelo judeu, é chamado de língua estranha, mas refere-se a um idioma. Então, falar em língua estranha não é que é um idioma de anjos, desconhecido. Não, não, não. Na Bíblia, toda vez que trata de línguas e idiomas, e mesmo quando fala de línguas estranhas, aponta para o fato de que eu não conheço. Ela é estranha para mim. Tudo bem? Volta lá então aí. Um exemplo aí do Antigo Testamento, só para você saber. Afinal de contas, o povo que viveu lá na terra do Egito não sabia qual que era a língua do Egito? Sabia, só que não conhecia, era estranho para ele. Vem um chinês aqui, vem pregar. Ele tem que pregar em português. Porque se ele for pregar em mandarim, se ele pregar em mandarim, para ele falar, nossa, que língua estranha. Pronto, simples assim. Tá? Então vamos lá. Aqui vale a pena dizer que esse episódio, né, como qualquer outro, como nós já vimos lá em Marcos, tem como objetivo confirmar o que fora prometido. A palavra está sendo confirmada por meio dos sinais. Então, que tal sinal serviria para confirmar a pregação, o que de fato aconteceu? Mais à frente na narrativa, nós vemos Pedro pregando o evangelho, explicando o que estava acontecendo, e quase 3.000 pessoas sendo batizadas. Ou seja, ouviram o evangelho, creram e foram batizados. Voltou aqui para Atos 2? Espera aí que eu ainda não.
Aí veja aí o verso 37 em diante. Até o 36, do verso 14 ao 36, é o sermão, o discurso, a pregação de Pedro, explicando o que estava acontecendo. O verso 37 diz: ouvindo eles, quem são eles? Esses eles são lá os caras que ficaram atônitos porque ouviram os apóstolos falar nas suas próprias línguas. O pessoal lá que era pardo, meda, elemita, da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, aquela turma toda. Ouvindo eles tais coisas, ou estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para os vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Veja, se Pedro tivesse parado lá falando que a promessa é para os nossos filhos que estão longe, e se ficasse nisso, aí todo mundo, tá vendo, a salvação é para a família. Não, mas todos quanto Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, ouviram a palavra e creram, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí não registra que tem manifestação de línguas. Porque esse momento era provar para os judeus que moravam em outras nações e que tinham outras línguas maternas, de que o sinal dos apóstolos era o meio para confirmar que a pregação deles era a verdade. E aí eles creram e foram batizados. Biblicamente falando, receberam o Espírito Santo? Sim, mas não tiveram manifestação de línguas. Porque naquele episódio de Atos 2, o evento era para ser o contrário. Era para mostrar para essas pessoas das outras nações, apesar de judias, que os apóstolos tinham autoridade, com o sinal, inclusive, de falar novas línguas, para que a pregação deles fosse de fato ouvida como sendo a verdade de Deus. E aí eles se convertem e são batizados. Tudo bem até aqui? Segundo Pedro, né? Ele vai dizer lá no verso 38, final do verso: e recebereis o dom do Espírito. Então Pedro garantiu que se eles passassem por esse arrependimento, recebessem o batismo, eles receberiam o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele ia mentir aqui? Não. Então se aqueles meninos, os quase 3.000 que foram batizados, segundo a promessa que o próprio Pedro deu para ele, ao arrepender, ao aceitar a palavra, crer, ser batizado, o que aconteceu com eles? Receberam o batismo, ou receberam o Espírito Santo. Porém, sem manifestação. Por conta do contexto específico. Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa importante, para desvincularmos aquilo que vemos hoje aí nas igrejas e movimentos, como o que aconteceu em Atos 2, é o fato de Pedro ter dito que o episódio era o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel. Na palavra dele, o discurso dele, lá do verso 14 ao 36, no verso 16 ele vai dizer assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue,
até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro está dizendo, olha, o que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia, e agora, então, todos os que se converterem daqui para frente vão receber o Espírito Santo vai vir habitar neles, esse é o que a profecia está dizendo, e vão pregar. O profetizar aqui é na perspectiva de anunciar o Evangelho. Por isso que todos os discípulos de Cristo pesam a responsabilidade, uma vez que se converteram, estão cheios do Espírito, de ter a ousadia para falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é a nossa principal tarefa. Pregar o Evangelho, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, isso é característica daquele que já passou pela conversão e que está cheio do Espírito Santo. Tanto é que nós já mencionamos semana passada lá em Atos 9, que Paulo, cheio do Espírito Santo, logo pregava. Vimos também outro texto que diz que eles, cheios do Espírito Santo, tinham intrepidez para anunciar o Evangelho. Então, a característica de uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que proclama as virtudes de Deus. Caminhando mais um pouco aqui, para terminar o Atos 2, Atos capítulo 2, não deveria ser usado como base para afirmar que o dom de línguas, que acontece nos nossos dias, é o mesmo que foi registrado na Bíblia, pois não apresenta nenhuma semelhança. Eles não estavam buscando, veio do céu, falaram em línguas conhecidas e gerou conversão e batismo. Essa é a característica de Atos 2. Características dos dons de língua de hoje aí. É fruto de alguém que está buscando, você tem que buscar, depois da sua conversão, e significa tão somente, você não vai falar numa língua conhecida, e significa tão somente que você recebeu. E, inclusive, de um modo errado, dizendo recebeu o batismo de fogo. Se recebeu o batismo de fogo, foi por inferno. Não receba esse batismo. Então não tem nada a ver, biblicamente falando, aquilo que se ensina nas igrejas por aí, como batismo de fogo, ou o batismo do Espírito Santo, segundo Atos 2, não tem nada a ver com aquilo que foi registrado por Lucas no capítulo 2 do livro de Atos. Perguntas? Vamos lá, seu presbítero. Não, é puramente glossolalia, fruto de uma situação do ambiente. Nós vamos chegar lá, nós temos inclusive alguns estudiosos que apresentam, acho que 5 possibilidades do que é isso que acontece. Se não é o que aconteceu em Atos 2, então o que é? E fica por isso mesmo. Então, até a gente vai estudar agora, próximo, Atos 8, depois Atos 10, Atos 19, depois 1 Coríntios 12, 13 e 14. Para tentar explicar. Então, o que é isso que acontece? Tanto nessas igrejas quanto nas outras religiões. Aguinaldo. Uhum. Já. Sim. Sim, sim. Lembra qual que é a ênfase que eu coloco aqui na doutrina pentecostal? Qual que é a ênfase dele? É fidelidade bíblica? Não, é experiência. A experiência de um tem que ser compartilhado com todo mundo. Então o cara se diz que caiu no espírito, né? Ah, mas por que você caiu? Porque você ficou grudado na parede, né? Por que você saiu correndo, rindo? Não, é o riso do Espírito, pastor. Nossa, o Espírito me enche de alegria
E eu rio. Não, você é doente, Zé. Isso aí tem um problema. Isso aí não vai, não. O cara chega na igreja e tá todo mundo rindo. Aí um começa a rir, todo mundo ri junto. Aí você fala, tá, qual que é o propósito? Não, o Espírito de Deus está nos enchendo de alegria. Para com isso, meu amigo. A alegria é na hora que você está passando a provação. A Bíblia vai dizer, tendes por motivo de alegria o passar por todas as provações. É na hora que está dando tudo errado que você continua lá ainda. Não, mas o Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Ao invés de cair em depressão, ficar lá. Não. Está cheio do Espírito Santo, você vai arribar no momento ruim da vida. Agora no momento está na igreja tudo bonitinho, o pastor não está pregando nada, porque ele não preparou nada, aí vai ficar rindo. Isso é um desfavor para o Evangelho. E o problema, sabe qual que é? Tem igreja presbiteriana caindo nessa. Já perderam as características de uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, firmada na confissão de fé, na doutrina da graça, em práticas litúrgicas, segundo o princípio regulador do culto. E aí, meu amigo, você vai em igrejas presbiterianas aí que dá vergonha. Tira, pelo amor de Deus, tira da frente a placa presbiteriana, porque vocês não são. É um desfavor, não só para o Evangelho, mas para a própria denominação. Porque aí o pessoal acha que a igreja presbiteriana é uma igreja qualquer. Agora você fala assim, mas por que elas enchem, pastor? Porque o povo gosta. Fala para mim. Nós vamos ter 2 eventos na cidade. Um circo e uma palestra filosófica. Qual que vai dar gente? Hã? Claro, é a mesma coisa. Você vem estudar a doutrina ou você vem dar risada? O que você quer? O cara que não teme a Deus, ele quer vir dar risada. Ai, tive uma experiência com Deus. Aí vai, fica grudado na parede, dá risada, cai, faz o bonde da alegria, né, na igreja, salta igual bezerro solto na estrebaria. O que está acontecendo? O que está todo mundo pulando? Não, é o dom do bezerro. Todo mundo baseado lá em Malaquias, que quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ter tanta alegria que nós vamos saltar como bezerros soltos. Aí fica um bezerro, um chifrudo batendo no outro, dentro da igreja, correndo para lá e para cá. O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Nada. Porque não tem base escriturística. Isso é só conversa para bezerro dormir. Sim. Manipulação espiritual, com certeza. Agora, o problema é que tem algumas situações que não precisa nem Satanás entrar na história. A própria vaidade humana, a busca pela glória, essa é a nossa luta, irmãos. Só isso por si só faz o cara lá, né, abrir a igrejinha dele, se ungir com óleo lisa, né, falar que agora é apóstolo, e aí começar a fazer essas ludibriações, porque é isso que vai atrair as pessoas. Não podemos fazer isso. Porque temos que sermos achados fiéis a Deus e a sua palavra. E como nós já falamos no início dessa sequência aqui do Espírito Santo, a maior prova de que você recebeu o Espírito Santo e está cheio do Espírito Santo é a mudança na sua vida. Está muito mais relacionado com aquilo que você é e com aquilo que você faz do que com aquilo que você sentiu. Ah, mas Deus não dá experiência para a gente? Dá. Eu choro lendo a Bíblia sozinho, irmãos. Puxa vida, Senhor, que maravilha esse negócio. Eu tinha me esquecido disso, já li isso aqui tantas vezes. O Espírito Santo nos emociona. Não tem problema nenhum. Às vezes você está ouvindo um sermão, você fala, meu Deus. E é isso mesmo. E emociona. Só que não precisa você ficar, glória a Deus, aleluia. Por que isso? Deixa Deus falar contigo. Chora aí, miudinho aí.
Não tem problema nenhum. Deus te emocionando. Você não precisa fazer estardalhaço. Né? A primeira igreja que eu pastorei, ainda como seminarista, tinha uma igreja grande e que tinha lá algumas práticas pentecostais. Nossa, ia pregar, sempre tinha um caboclo. Glória a Deus, aleluia, glória, aleluia. Não deixava eu falar, irmão, presta atenção no que eu estou falando. Até hoje o pessoal tinha, pelo amor de Deus. Tinha hora que você falava um negócio ruim, a pessoa fala, glória a Deus. Não, é misericórdia. Não está nem prestando atenção no que você está falando. Então, é um estilo de expressar espiritualidade que não bate com o padrão bíblico. Vamos fechar aí com o Aguinaldo. Sim, sim. É o desfavor que eu falo aqui, é o desfavor. Com certeza. A partir do momento que a igreja pensou que tinha uma estratégia melhor do que a de Deus, ela começou a falhar. Porque a essência do evangelho é arrependei-vos e crede. A partir do momento, essa mensagem não agrada a ninguém. Se você fala, você tem que arrepender, você já está dizendo que o cara é um pecador miserável e que tudo que ele está fazendo está errado. E crede que ele é uma pedra dura, que ele não se prostra diante do Senhor. Então, arrependei-vos e crede é a mensagem. Só que isso não agrada a ninguém. Então, aí o que a igreja falou? Não, nós temos que ter uma estratégia diferente. Nós não podemos confrontar o pecado e nem a necessidade de fé. Né? Então, aí muda-se. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Quem quer experimentar dos planos maravilhosos de Deus? Qualquer um. Quem quer dar bênção? Qualquer um. Só que aí você tira o foco do evangelho, que é arrependimento e fé. E passa a ser, quem quer ganhar um brinde? Opa! A gente entra até na fila dos trem de plástico lá que os caras dão de brinde lá nas lojas pra gente. Mas o que é essa fila? Vai ganhar uma colher, um dente, um garfo sem dente de plástico de brinde. Eu tô lá. Para ganhar brinde, a gente vai para qualquer lugar. E aí o que aconteceu? O evangelho passou de ser do arrependei-vos e crede para o Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso é uma inverdade. Porque se o cara não é eleito, qual que é o plano maravilhoso para a vida dele? A condenação. Eu vou falar, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Vai te mandar para o inferno e você vai ficar lá o resto da vida. Aí, ninguém vai. Só que eu inverti. E a partir desse momento, que aí você tem o boom das campanhas evangelísticas, e que eu sou um crítico delas, porque reunia-se multidões, né? Pregava-se para multidões, e multidões se convertiam. Cadê esses convertidos da década de 70? Cadê os convertidos lá do Maracanã, quando o Billy Graham veio? Não sei quantos mil se convertendo num dia só. Vê se melhorou o Rio de Janeiro naquela época. Continua a mesma porcaria de sempre. Com a mesma violência, só piorando. Então, cadê esses caras que foram convertidos pelo emocionalismo? Porque alguém foi, eu vou também. Né? Que mudaram o arrepender e o crer para vir na frente da igreja aceitar Jesus. Pro apelo. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Aí o cara vem aqui na frente, pronto. Para a comunidade, tudo. Nossa, você viu fulano se converteu. Olha, só que ele continua o mesmo tranqueira,
o mesmo péssimo marido, o mesmo funcionário safado, ladrão. Ah, mas ele foi lá na frente, aceitou Jesus, viu, pastor? O senhor fez o apelo, ele foi. E a maioria desses apelos, inclusive, é a própria vaidade do pastor. Eu conheci, trabalhei com um que eu pregava, aplicava o sermão, e cada um com Deus, meu irmão. Aí ele pegava, ele era o pastor, ele vinha, pegava o sermão, aí ele aplicava de novo todo o meu sermão, e aí fazia apelo. Enquanto não tivesse umas 30, 40 pessoas aqui, ele não parava de fazer apelo. E aí você começa a perceber que os mesmos que vêm na frente, os que vêm à frente são sempre os mesmos. Quando é uma comunidade qualquer. Ah, o fulano está convertido de novo? É. E tem gente específica na comunidade que levanta para induzir outros a levantar também. Aí você fala, não, peraí, isso não é evangelho, cara. Isso não é estratégia divina. Isso é estratégia humana, se não for satânica. Então, é esse detalhe, essa maturidade que a igreja precisa recuperar. Que nós perdemos, né, nesse período aí que a igreja começou a fazer um evangelismo mais de marketing, mais de estratégia pautado em ciências humanas do que fidelidade à palavra de Deus. Nosso propósito aqui, como Igreja Presbiteriana Real Aliança, é isso, é voltar ao padrão. Né? Pregar aquilo que tem que ser pregado e não viver aí nessa ludibriação que a maioria das igrejas, infelizmente, tem caminhado. Tá bom?